trabalho, pessoal, eu utilizei o fio Duna da Círculo nas cores 8001, que é o branco, e o 4004, que é o coral vivo, a cor do ano de 2019. Eu também utilizei agulha de 3 milímetros e uma tesourinha de arremate. E como você já sabe, esse e outros produtos você adquire na loja Bastex. Siga a Bastex nas redes sociais e visite sua loja. Lá você vai encontrar diversos produtos para o seu artesanato. Vamos começar. Vamos iniciar o nosso trabalho com o branco fazendo 58 correntes. 3, 4, 57, 58. Vamos pular a primeira correntinha e a partir da segunda corrente nós vamos fazer pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo para cada corrente restante da base até o fim da corrente, tá? Nós vamos ter no final um total de 57 pontos baixos. Tô chegando aqui no finzinho da carreira, olhem só. E agora eu vou para a segunda carreira, onde eu também vou trabalhar pontos baixos, dessa vez ponto baixo sobre ponto baixo. Então eu fiz aqui uma correntinha, vou virar o trabalho, venho aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo sobre ele. Vou pro próximo e faço outro ponto baixo. E sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até o fim da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, olhem só. E depois de duas carreiras concluídas com o Duna branco, é hora da gente mudar de cor. Agora a gente vai trabalhar com o coral. E aqui você tem uma decisão a fazer. Você pode arrematar o fio branco para poder começar a trabalhar com o coral e fazer esse arremate toda vez que você quiser trocar de cor, ou você pode trabalhar com os dois fios na peça o tempo inteiro. Eu escolhi trabalhar com os dois fios na peça o tempo inteiro e eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso, e isso vai evitar que você fique fazendo arremates todas as vezes em que você precisar trocar de cor. Nós vamos trocar de cor a cada duas carreiras, tá? Então, você escolhe como você vai seguir no seu trabalho. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou desmanchar esse último ponto baixo que eu fiz e vou refazê-lo da seguinte forma. Eu vou entrar aqui na base, no ponto baixo da base, vou laçar e vou puxar. Agora, eu tenho aqui duas laçadas na agulha. Nesse momento, eu pego aqui o fio coral, tá? Que eu vou utilizar. Eu vou dobrar esse fio, mas sem fazer nó, apenas dobrando dessa forma aqui. Observe que a pontinha tá bem comprida e eu vou puxar essa alça que se formou por dentro das duas alças que estão na agulha. Olhem só. Agora eu vou pegar a pontinha do fio Duna e vou colocar pra minha frente, dessa forma, tá? Segurando ela pra minha frente. Eu vou pegar o fio que vem do novelo branco e vou dar uma puxadinha. E também vou pegar o fio que vem do novelo coral e vou dar outra puxadinha. Esse fio que vem do novelo coral é com ele que eu vou seguir trabalhando agora. Vou laçar e vou fazer aqui uma correntinha. O branco, pessoal, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar em espera, ele não vai ser utilizado, também não vai ser conduzido, tá? Ele vai ficar exatamente onde ele está. Vou virar o trabalho e vou novamente fazer duas carreiras de pontos baixos. Venho aqui no primeiro ponto e vou fazer o primeiro ponto baixo e observe que eu vou laçar o fio, a pontinha do coral, para eu esconder essa pontinha. Então, eu laço aqui e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, laço aqui e faço o ponto baixo. Observe que a ponta que vem do novelo coral, ele tá por dentro dos pontos baixos. Então, eu vou fazer isso até o fim da carreira. Quando eu chegar lá no fim da carreira, eu vou fazer uma correntinha para subir e vou voltar fazendo mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, dessa vez utilizando o fio coral, ok? E enquanto isso, a gente vai escondendo a pontinha do coral. Vamos lá. Seu trabalho vai ficar dessa forma depois de 4 carreiras prontas. Tô chegando aqui no final da carreira, olhem só. E agora, nesse último pontinho, a gente vai laçar o coral, vai ficar com duas laçadas na agulha e é hora da gente trocar de cor. Como eu disse, a cada duas carreiras a gente troca de cor. Então, eu tô com duas laçadas na agulha, vou soltar o fio coral e vou levantar o branco. Laço o branco e passo por dentro das duas laçadas que estão na agulha. Eu vou dar uma puxadinha aqui no coral para apertar o ponto e depois eu faço a mesma coisa com o branco. Agora é o coral que vai ficar em espera e eu vou seguir o trabalho com o branco. Vou fazer aqui uma correntinha para subir. Vou virar o trabalho e para iniciar essa carreira eu vou fazer 3 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3.
Olhem só. Eu vou fazer agora um ponto alto em relevo, pessoal, pegando o quarto ponto baixo dessa carreira aqui, que foi a última carreira de ponto baixo com branco que eu fiz antes de iniciar as duas carreiras com coral, ok? Então, eu vou vir trabalhar um ponto alto em relevo, pegando o quarto ponto baixo dessa carreira que tem logo depois das carreiras de coral, perdão, contando de cima para baixo. Então, eu vou laçar aqui o fio, vou contar aqui 1, 2, 3 e no quarto ponto baixo eu vou aqui entrar com a agulha de frente para trás antes do ponto e vou sair logo depois. Agora eu laço o fio e puxo. Faço um ponto alto. Olhem só, um ponto alto em relevo. Esse ponto baixo que tem logo atrás do ponto alto que eu fiz, esse ponto baixo de coral, ele eu não vou utilizar. Eu fiz um ponto alto sobre ele, tá? Então, eu não vou utilizar. Eu vou para o ponto seguinte e a partir do ponto seguinte, eu repito 3 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3. Novamente, eu vou contar 3 pontos baixos da mesma carreira branca, tá? Essa carreira que vem logo depois do coral, contando de cima para baixo. E vou contar a partir do primeiro ponto baixo que vem logo depois do último ponto que eu fiz o relevo, tá? Então, eu venho aqui 1, 2, 3 e no quarto ponto eu faço um ponto alto em relevo. Novamente, eu não uso esse ponto baixo, só lembrando, tá, pessoal? Eu nunca vou usar esse ponto baixo que tem logo atrás do ponto alto que eu acabei de fazer. Eu venho pro próximo e começo novamente a fazer 3 pontos baixos. Conto aqui 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e no quarto eu faço um ponto alto em relevo. Mais uma vez, faço 3 pontos baixos. Conto 3 pontos baixos aqui da última carreira de branco e o quarto eu faço um ponto alto em relevo. E eu vou seguir fazendo isso, pessoal, até o fim da carreira, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui no final da carreira, tô fazendo aqui o último ponto alto em relevo e observe que restou 3 pontos baixos. Eu estou encerrando a carreira da mesma maneira que eu comecei com 3 pontos baixos, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha para subir e vou voltar o trabalho. Toda vez que você estiver voltando o trabalho, observe que agora a gente tem a parte avessa do seu lado, avessa para sua frente. Olhem só, toda vez que você estiver voltando, você vai fazer apenas pontos baixos, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Isso em todas as carreiras, em todas as cores, toda vez que você estiver voltando, é ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou fazer isso aqui até o fim da carreira e lá no final a gente troca de cor novamente. Vamos lá. Estou encerrando aqui a carreira, chegando bem no final. Vou fazer o último pontinho e como aqui eu já tenho 2 carreiras com branco, eu vou trocar de fio. Com 2 laçadas na agulha, eu levanto o coral e puxo o coral por dentro do branco. Agora eu deixo o branco em espera e vou seguir com o coral. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Na carreira anterior, a gente começou com 3 pontos baixos antes da gente fazer o primeiro ponto alto em relevo. Dessa vez, a gente vai começar com 2 pontos baixos. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, faço o primeiro ponto baixo. No segundo ponto, eu faço o segundo ponto baixo. Vou contar na primeira carreira de ponto baixo com o coral de cima para baixo, olhem só. Nessa carreirinha bem aqui, na primeira carreira, vou contar 2 pontos baixos. 1, 2. E no terceiro ponto, a gente faz um ponto alto em relevo. Lembrando, novamente, que eu não trabalho esse ponto baixo que tem logo atrás do ponto alto em relevo. Eu venho aqui para o ponto seguinte e faço um ponto baixo. Um apenas, tá, pessoal? E logo em seguida, eu faço um ponto alto em relevo, pegando aqui o primeiro ponto baixo da vez. Observe que a gente tem um ponto baixo logo embaixo desse ponto alto em relevo aqui, olhem só.
Esse ponto baixo que tem logo atrás do ponto alto em relevo, a gente pula, a gente não conta com ele. Ele é justamente o que a gente está pulando aqui. A gente fez um ponto baixo sobre ele, a gente não vai utilizar. Então, a gente pula esse ponto baixo e no ponto seguinte a gente faz um ponto alto em relevo. Vamos para o ponto seguinte e vamos fazer um ponto baixo. E mais uma vez a gente pula um ponto, no ponto seguinte a gente faz um ponto alto em relevo. Vamos para o ponto seguinte, fazer um ponto baixo. A gente pula um ponto, que é exatamente o que está embaixo do ponto alto em relevo branco, e no ponto seguinte a gente faz um ponto alto em relevo. Vamos fazer aqui um ponto baixo. No ponto seguinte, a gente pula o primeiro ponto e no segundo ponto a gente faz um ponto alto em relevo. Vocês devem ter percebido a diferença da carreira branca para a carreira agora de coral, né, pessoal? Na carreira branca, a gente tinha sempre entre um ponto alto em relevo e outro, 3 pontos baixos. Na carreira de coral, a gente tem apenas um ponto baixo, ok? Olhem só. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou pular o ponto baixo que está logo atrás do ponto alto em relevo. E no ponto baixo seguinte, eu faço um ponto alto em relevo. Vou para o próximo ponto fazer um ponto baixo. Pulo o ponto baixo da carreira e no próximo eu faço um ponto alto em relevo. E assim eu vou seguir, olhem só como tá ficando, até o final da carreira. Vamos lá. Tô aqui fazendo o último ponto alto em relevo com o coral. Vou aqui pro próximo ponto fazer um ponto baixo. Vou pro próximo ponto, vou fazer mais um ponto baixo. Observe que eu fiz 2 pontos baixos depois desse último ponto alto em relevo, encerrando a carreira da mesma maneira que eu comecei. Eu comecei com 2 pontos baixos, fiz apenas um ponto baixo entre um ponto alto em relevo e outro, mas eu vou encerrar da mesma maneira que eu comecei, ou seja, com 2 pontos baixos. Vou fazer a correntinha e, como eu já disse, quando você estiver trabalhando do lado avesso, você vai fazer apenas pontos baixos sobre ponto baixo. Então, vamos lá até o fim da carreira. Tô chegando aqui no final da carreira. Vou trocar de cor aqui. E agora a gente vai dar continuidade ao trabalho com o branco. Virei aqui o trabalho e na carreira anterior a gente iniciou com 2 pontos baixos. Dessa vez a gente vai iniciar com apenas um ponto baixo. Nós fomos diminuindo. A primeira carreira de branco a gente iniciou com 3, agora de coral a gente iniciou com 2 e dessa vez com branco a gente iniciou com apenas um ponto baixo. Vou contar aqui apenas um ponto da base. Sempre a gente trabalha o ponto alto em relevo, pessoal, na primeira carreira da mesma cor que vem logo depois da cor anterior, tá? Como eu tô aqui de branco, então eu venho para a primeira carreira de branco que tem de cima para baixo. Vou pular o primeiro pontinho, dessa vez eu vou pular apenas um ponto da base e no segundo ponto eu faço o ponto alto em relevo. Vou fazer 3 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3. Lembrando sempre de não fazer ponto baixo naquele ponto baixo que está atrás do ponto alto. Por que eu estou sempre frisando isso? Porque se por acaso você confundir e fazer um desses pontos baixos nesse ponto baixo, vai faltar ponto depois. Seu trabalho vai começar a ficar torto, tá? Depois de 3 pontos baixos, eu venho aqui, olhem só, nesse quadradinho fechado aqui, a gente observa que o desenho ficou com uma espécie de quadradinhos fechados. A gente vem nesse quadradinho fechado e vai pegar esse ponto baixo aqui, branco, que tá sozinho, que tá bem no meio do quadradinho fechado. É nele que a gente vai fazer um ponto alto em relevo. Aqui, pessoal, a gente simplesmente pulou também 3 pontos baixos. Só que como tem vários pontos altos em relevo sobre eles, vai ser difícil de você contar. Mas é exatamente 3 pontos baixos que nós estamos pulando aqui antes de fazer o ponto alto em relevo no quarto. Fica mais fácil de você entender assim. Então, agora eu vou novamente fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3... E no quarto ponto baixo, que é exatamente esse que aparece aqui no quadradinho de coral, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Simples assim, novamente 3 pontos baixos.
Observe que na carreira anterior, que a gente trabalhou com o coral, a gente fazia apenas um ponto baixo entre um ponto alto em relevo e outro. Mas com as duas carreiras de branco que a gente trabalhou até então, os pontos altos em relevo, a gente colocou 3 pontos baixos entre um ponto alto em relevo e outro. O que mudou foi apenas o início, tá? Então a gente vai fazer isso aqui até o fim da carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer aqui o último ponto alto em relevo, pegando o ponto baixo. E observe que vai sobrar aqui exatamente um ponto baixo, olhem só. Um ponto baixo. E eu estou encerrando a carreira com um ponto baixo, da mesma maneira que eu comecei com um ponto baixo. Agora a gente faz a correntinha e vira o trabalho, trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Vamos fazer isso aqui até o fim da carreira. E depois de chegar no final da carreira, pessoal, olhem só como é que está a frente do nosso trabalho. Olhem só como está o nosso pontinho. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Agora em diante, o que a gente vai fazer é simplesmente repetir esse trecho aqui. Como você pode ver, o nosso trabalho, ele é cheio desse desenho repetido. Então, é justamente isso que a gente fez aqui. A gente fez aqui o primeiro e agora a gente vai só repetindo. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai repetir de novo até a gente atingir o tamanho que a gente precisa, tá? Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez, dessa vez um pouquinho mais rápido, para não restar dúvidas, ok, pessoal? Vamos lá. Então, aqui eu troquei de cor e eu vou fazer aqui, pessoal, essa primeira carreirinha aqui de coral. E como você deve lembrar, essas duas primeiras carreiras de coral foi só ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo até o fim dessa carreira. Depois eu vou voltar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Seu trabalho vai estar dessa forma. E depois das duas carreiras de coral concluída, a gente vai voltar com o branco e vamos repetir essa primeira carreira do branco em que a gente começou a fazer os pontos altos em relevo. Você deve lembrar que a gente inicia ela com 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e a gente faz um ponto alto em relevo no quarto ponto baixo da primeira carreira com o branco de cima para baixo. A gente repete 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e repete o procedimento com um ponto alto em relevo no quarto ponto baixo. 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e um ponto alto em relevo no quarto ponto baixo. E assim a gente vai seguindo até o fim da carreira. Chegando no fim da carreira, a gente volta do avesso, trabalhando o avesso com ponto baixo sobre ponto. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho depois que a gente termina as duas carreiras do branco. Agora a gente começa novamente o nosso trabalho utilizando o coral. Vou aqui fazer 2 pontos baixos, 1, 2, e vou fazer o ponto alto em relevo pegando o terceiro ponto baixo da carreira anterior, que também foi feito com coral, tá? Agora eu venho para o ponto seguinte e faço um único ponto baixo e faço novamente o ponto alto em relevo, pulando apenas um ponto da base, e esse ponto que eu pulei é o ponto que está exatamente atrás de onde temos um ponto alto em relevo feito com branco. Faço um ponto baixo e faço novamente um ponto alto em relevo, pulando aqui um ponto baixo da base. Olhem só, esse pontinho aqui eu pulei. Faço um ponto baixo e assim eu sigo até o fim da carreira. Pronto, pessoal, depois aqui de ir com o coral e voltar fazendo pontos baixos, a gente vai para uma carreira com o branco, onde a gente inicia com apenas um ponto baixo e no ponto seguinte a gente já faz o ponto alto em relevo, pegando o ponto baixo da carreira de branco anterior, tá? Vamos fazer aqui 3 pontos baixos depois do ponto alto em relevo. E pegando sempre esse ponto baixo que aparece bem no centro desse quadradinho aqui que se forma, olhem só, a gente faz o ponto alto em relevo. Depois do ponto alto em relevo, a gente faz 3 pontos baixos. E assim a gente segue até o fim da carreira.
Vamos fazer isso aqui até o fim da carreira. Chegando no final da carreira, a gente volta com um ponto baixo. Aí a gente volta novamente para dar continuidade ao nosso tutorial. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá o nosso trabalho depois que a gente termina de fazer mais uma fileirinha aqui utilizando o fio coral. Agora a gente tem duas prontas e, como eu disse, essa segunda aqui foi feita exatamente igual à primeira, e agora a gente vai prosseguir repetindo isso aqui, repetindo até a gente ter o tamanho que a gente precisa. No caso do meu primeiro aqui, eu fiz por 10 vezes, olhem só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiz isso aqui por 10 vezes, já tenho duas. Para eu igualar o tamanho, eu precisaria fazer mais 8. Aqui que eu tenho, pessoal, como vocês podem ver, ele tá um pouco menor do que o original, porque eu tô fazendo aqui apenas uma amostra do ponto. Então, eu vou fazer aqui só mais uma carreirinha para poder mostrar para vocês como vocês vão fazer o acabamento. Mas vocês já sabem, vocês vão seguir o trabalho até vocês terem 10 carreiras, 10 fileirinhas assim, utilizando o fio coral, ok? Quando você tiver essas 10 fileirinhas, você volta para a gente dar continuidade. A próxima carreira que a gente vai trabalhar, pessoal, é aquela carreira onde a gente utiliza o coral fazendo ponto baixo, só ponto baixo até o final e voltando fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Que é exatamente a primeira carreirinha aqui de cada bloco, tá? Essa primeira carreirinha aqui a gente não trabalha pontos altos em relevo com coral, só ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Então, se por acaso você não conseguir desenvolver o trabalho apenas olhando o que você já fez, a dica é muito simples. Volta o vídeo até o momento em que eu ensino a fazer essas primeiras carreirinhas aqui dos blocos, onde só tem ponto baixo sobre ponto baixo, e faz de novo, faz assistindo o que a gente já mostrou aqui. Simples assim, até você ter um total de 10 fileirinhas com o coral. Aí a gente volta para dar continuidade ao trabalho, tá? Eu vou aumentar um pouquinho mais a minha amostra, vou aumentar um pouquinho mais essa amostra aqui e volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o acabamento. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a minha amostrinha. Fiz aqui um total de 3 fileirinhas, mas como eu já disse, você vai fazer 10 e digamos que aqui eu tenha 10. Então, agora eu vou passar para a parte do acabamento. A parte do acabamento, por enquanto, a gente vai seguir só com o branco. Então, eu vou arrematar o coral, tá? Vou dar um cortezinho aqui no coral e você já vai poder guardar o fio, esconder o fio aqui nos pontos, tá? Vou fazer aqui uma correntinha para subir, vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. 2. Agora eu vou seguir o trabalho fazendo um ponto baixo para cada ponto até eu chegar no final da carreira. Quando eu chegar aqui no final da carreira, a gente volta. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, pessoal, falta aqui apenas um ponto e nós vamos fazer uma curva aqui para que a gente possa trabalhar na lateral da peça, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Nesse último ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E você sempre vai repetir isso quando você chegar nos pontos. Agora eu vou fazer um ponto baixo para cada carreira de ponto baixo. Eu venho aqui para a carreirinha do branco e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho 2 carreiras com o coral, então eu venho para a primeira carreira, faço um ponto baixo, para a segunda carreira faço outro ponto baixo. Novamente 2 carreiras do branco, então eu faço um ponto baixo para a primeira, um ponto baixo para a segunda. 2 carreiras do coral, um ponto baixo para a primeira carreira, um ponto baixo para a segunda. E eu vou fazer isso aqui até eu chegar lá no cantinho, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, aqui restam 2 carreiras do branco. Eu venho para a primeira carreira, faço um ponto baixo. Vou para a segunda carreira, faço outro ponto baixo. E aqui eu tenho as correntinhas iniciais. Eu venho aqui para a primeira correntinha e nessa correntinha eu vou fazer o canto, ou seja, 3 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Observe que eu tenho aqui o restinho de fio. E se você tiver ainda esse restinho de fio, se você ainda não tiver escondido, é hora de você esconder. Você vai fazendo os pontos, deixando ele na parte de baixo. Agora eu vou fazer um ponto baixo para cada uma das correntinhas iniciais, olhem só. Um ponto baixo para cada corrente. É ponto baixo na parte de baixo dos pontos que estão em cima, olhem só. E eu vou fazer isso aqui até eu chegar no finalzinho aqui. Quando eu chegar no finalzinho,
a gente volta. Cheguei aqui novamente no final da carreira, falta um pontinho e mais uma vez a gente vai fazer o canto com 3 pontos baixos. E novamente a gente vai fazer um ponto baixo para cada carreira. Desse lado aqui, pessoal, a gente tem aquelas trocas de cores. A gente vai fazer o ponto baixo pegando esses fios da troca de cor, tá? Pra gente esconder eles por baixo dos pontos baixos. Então eu venho aqui na carreirinha do branco, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho as duas carreiras com o coral, venho na primeira carreira, faço um ponto baixo. Venho na segunda carreira, faço um ponto baixo. Você observa aqui que os pontos, os fios das trocas de cores, eles estão ficando por dentro dos pontos baixos, tá? E você vai fazer isso até o fim da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, pessoal, olhem só. Tô fazendo aqui o ponto baixo. Agora, eu cheguei naquele pontinho, no último ponto baixo, onde a gente também precisa fazer um canto. São 4 cantos. A gente já fez 3 e agora a gente vai fechar o último ponto. Aqui foi onde a gente começou a fazer a volta que a gente acabou de dar na peça. E quando nós começamos colocando 2 pontos baixos juntos. Então, pessoal, falta apenas um ponto baixo para que a gente conclua a curva, o cantinho. Então, eu venho aqui nesse mesmo ponto, onde já tem 2 pontos baixos, e faço mais um ponto baixo. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, que agora ele vai ser o ponto baixo do meio, olhem só. E pegando apenas a alcinha de trás, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ok? Pessoal, eu tô exatamente no ponto baixo do meio desses 3, tá? A partir do momento em que eu uni os 3, coloquei os 3 no mesmo ponto, eu estou no ponto do meio. Vou fazer aqui uma correntinha para subir e nesse ponto baixo do meio eu vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2. Observe que eu tô fazendo isso pegando apenas a alcinha de trás, tá bom? Eu vou trabalhar toda essa carreira apenas nas alcinhas de trás dos pontos baixos. Quando chegar no final da carreira, eu tenho mais uma explicaçãozinha para dar para vocês, antes que a gente consiga seguir sozinho. Vamos lá. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final da carreira, e aqui eu tenho aquele pontinho que anteriormente a gente fez 3 pontos baixos no mesmo lugar. Olhem só, 1, 2, 3, esses 3 pontos baixos estão no mesmo lugar, eles formam o canto da nossa peça. O que a gente vai fazer? No primeiro ponto baixo desses 3, a gente vai fazer um ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás. Já no segundo ponto baixo, que é o ponto baixo central dos 3, nós vamos fazer o canto novamente. Ou seja, nesse ponto baixo central, a gente vai fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Observe que sempre pegando a alcinha de trás. E em todos os cantos você vai fazer dessa forma, tá? No ponto baixo do meio, dos 3, você vai repetir 3 pontos baixos, pegando sempre a alcinha de trás. Então, agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. E eu vou fazer isso, pessoal, por toda a volta. Trabalho esse canto aqui em todos os cantos, exatamente igual. E quando eu for fechar a carreira, eu vou fechar da mesma maneira que eu fechei anteriormente, tá? Exatamente igual. Quando eu fechar essa carreira, eu vou fazer tudo de novo por mais uma carreira. Eu quero 3 carreiras de pontos baixos. A gente já fez uma. A gente está fazendo a segunda carreira de ponto baixo e depois a gente vai fazer a terceira carreira. A terceira carreira é exatamente igual a essa segunda aqui. Ok, pessoal? O nosso trabalho depois disso vai estar dessa forma. Pronto, pessoal, olhem só como está aqui o nosso trabalho. Eu fiz 3 carreiras de pontos baixos com o fio Duna branco e como você pode ver, eu já arrematei o fio. Agora eu vou vir para mais uma carreira de ponto baixo, dessa vez com o fio Duna coral. Olhem só, vou dar aquela dobrinha no fio. Vou vir aqui pro canto, pro ponto baixo bem do centro. Daqueles 3 pontos baixos que a gente colocou junto, você vai vir pro ponto baixo do centro, pegando apenas a alcinha de trás. E nesse ponto baixo você vai puxar o fio. Vamos fazer aqui um nozinho para prender o fio no trabalho e vamos colocar um ponto baixo nessa alcinha. Dessa vez, pessoal, eu tô colocando apenas um ponto baixo, tá? Vou passar para a próxima alça e vou fazer mais um ponto baixo. Observe que eu estou fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Pegando novamente apenas a alcinha de trás,
E eu aproveito já para esconder o fio que está sobrando do coral, olhem só. Já estou escondendo. Pessoal, essa carreira também vai ser de ponto baixo sobre ponto baixo. Porém, dessa vez, a gente não vai fazer aumento nos cantos, tá? Não vai ter aqueles 3 pontos baixos no ponto central da carreira anterior. Nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ok? Ou seja, quando você chegar naquele cantinho que a gente tem 3 pontos baixos brancos junto, você vai fazer um ponto baixo para cada um e assim você segue, tá? Você vai dar a volta no trabalho dessa forma. Quando você chegar aqui no fechamento, a gente volta para fazer a parte das franjas. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, já dei a volta no trabalho com o coral, já tô aqui bem próximo de encerrar a carreira, e para encerrar a carreira eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Observe que dessa vez eu não me preocupei em pegar apenas a correntinha de trás, tá bom? Agora a gente vai fazer as franjas. Vamos fazer aqui 20 correntes, 1, 2, 18, 19, 20. Vamos voltar aqui para baixo, vamos pular o primeiro ponto baixo da base e no segundo ponto baixo a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos repetir 20 correntes, 1, 18, 19, 20. Vamos voltar lá para a base, vamos pular o primeiro ponto baixo livre e no segundo ponto baixo a gente faz outro ponto baixo. Vai ficando dessa forma aqui as nossas alcinhas, tá? A nossa franja e vamos repetir 3, 4, 18, 19, 20. Vamos voltar para a base, vamos pular o primeiro ponto e no segundo ponto a gente faz um ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo isso aqui até a gente chegar do outro lado aqui, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, pessoal, olhem só. Vou fechar aqui a minha última franjinha e depois de fechar a minha última franjinha, eu já posso arrematar o fio desse lado, tá? Olhem só, eu vou cortar o fio. Depois você arremata aqui do seu jeito, da sua maneira de fazer, olhem só. Então, agora você vem para a parte de baixo, olhem só, e vai fazer a mesma coisa. Isso aqui é a lateral, tá, pessoal? Como você pode ver, essa parte aqui é a lateral do trabalho. Então, agora você vem para esse lado e vai fazer a mesma coisa. Eu vou voltar aqui com o coral, vou dar aqui um nozinho. Venho pro primeiro ponto baixo do cantinho e vou prender o fio na peça novamente. Aqui eu já faço 20 correntes, 1, 2, 3, 9, 20. Venho para a base, pulo o primeiro ponto baixo, no segundo eu faço um ponto baixo. E eu vou seguindo assim, pessoal, até o fim da carreira, onde eu vou arrematar o coral e a sua primeira peça vai estar pronta. E aí você pode fazer quantas peças for necessário para você decorar o jantar da sua família, o jantar com os amigos, enfim. Bem, pessoal, esse aqui é o tutorial de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários que cor você vai fazer a sua peça. Curta, compartilhe, comente se você fizer essa peça ou qualquer outra peça usando os produtos da Círculo. Publique nas redes sociais com a hashtag Sempre Círculo para que a gente possa ver o resultado final do seu trabalho. Vou ficando por aqui, beijos e até a próxima.